Ok, senhores, sejam bem-vindos então a mais uma videoaula do curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa aula nós vamos tratar do tema corrente e resistência. Esse é o meu plano de aula. Como objetivos, eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de definir e aplicar os conceitos de corrente elétrica e densidade de corrente, definir resistência, resistividade e a lei de Ohm. Como introdução, eu gostaria de mostrar algumas das aplicações dos conceitos que a gente vai estudar. Então, correntes elétricas estão presentes em diversos fenômenos naturais, dentre eles, por exemplo, os raios, que surgem durante as tempestades atmosféricas, mas a gente também tem correntes elétricas presentes nas sinapses entre os neurônios, e também de maneira mais artificial aí na transmissão de energia elétrica através da rede de distribuição, os linhões, Então são algumas das aplicações das correntes elétricas. E para a resistência, acho que a maior das aplicações, a aplicação mais comum dessa grandeza física, é rebaixar o potencial em circuitos elétricos e circuitos eletrônicos. Então a gente vai se debruçar agora com mais cuidado sobre esses assuntos aí. Então a gente vai começar falando aí sobre corrente elétrica. Então, ao se aplicar uma diferença de potencial em um condutor, através de uma bateria ou alguma outra fonte de tensão, isso vai acabar produzindo um acúmulo de carga nas superfícies condutoras do sistema. E essas cargas acumuladas vão, por sua vez, produzir um campo elétrico, que, por sua vez, vão produzir também um movimento de cargas que são capazes de se mover pelo material, as chamadas cargas livres. Então, a gente já vai definir logo o que é uma corrente. Uma corrente elétrica vai ser uma taxa de variação, ou seja, uma variação na quantidade de carga que vai atravessar uma seção reta de um condutor por unidade de tempo. Então, nesse diagrama eu tentei, aliás, eu não, os autores aí tentaram ilustrar uma seção reta num fio condutor sendo percorrida aí por cargas negativas, no sentido que vai do potencial mais alto para o potencial mais baixo e por cargas negativas no sentido inverso, tá? A corrente seria então a razão dessa carga, dessa quantidade de carga que atravessa essa seção reta do condutor num certo intervalo de tempo, tá? Já vamos antecipar aqui, que eu vou retomar mais adiante, que o sentido da corrente é o sentido das cargas positivas, tá? Isso por razões históricas. Desde que começou a se estudar o fenômeno, se pensava que a corrente era produzida, as cargas livres para se mover dentro dos materiais eram positivas, e somente depois se constatou que, na verdade, eram as cargas negativas que faziam. Mas por razões históricas, como toda a produção bibliográfica até então já estava sendo realizada considerando-se o sentido positivo da corrente, então esse sentido permaneceu até hoje. E para fins práticos não vai fazer muita diferença não. Existem alguns fenômenos específicos em que aí sim aí é possível distinguir que tipo de carga que está se deslocando, mas para a maioria dos fins práticos a gente pode considerar que o sentido da corrente é o das cargas positivas sem prejuízo algum. A unidade de medida da corrente é o ampere, que é definido pela razão entre o coulomb e o segundo, unidade de medida de carga por unidade de medida de tempo, e aí ressaltando de novo, que o sentido da corrente é o sentido das cargas positivas, tá? Não vai fazer tanta diferença assim para fins práticos, porque se a corrente fosse produzida por cargas positivas, ela implicaria nos mesmos efeitos que o movimento de cargas negativas. Então, a gente pode considerar sem prejuízo algum, que a corrente, o sentido da corrente é o sentido determinado aí pelo movimento das cargas positivas. Então, nesse diagrama é ilustrado exatamente o que a gente acabou de falar, vocês acabaram de ver aí, o sentido convencional é o sentido das cargas positivas, está representado aí pela setinha azul. Vejam que elas vão se deslocar do terminal positivo da bateria para o terminal negativo da bateria. Então, cargas positivas minimizam seu potencial, sua energia potencial, minimizando seu potencial, porque é razoável de se considerar, uma vez que energia potencial é obtida multiplicando-se a carga pelo potencial,
E aí, no caso de cargas positivas, a multiplicação de um potencial por um número positivo iria manter, digamos assim, né, o sinal, né, da diferença de potencial. Então, quando se consideram cargas positivas, a variação de energia acompanha a variação de potencial, quando claro, se considerando o sinal, né? Mas veja que quando se consideram cargas negativas, elas minimizam sua energia potencial subindo o potencial elétrico, né? Uma vez que a variação de energia é o produto da carga pela variação de potencial, e as cargas negativas têm sinal negativo, né? É claro, né? Então isso fica mais razoável de se considerar. Então, essas cargas negativas minimizam sua energia potencial elétrica, subindo o potencial elétrico, né? O dispositivo que concentra a resistência em circuitos elétricos e eletrônicos é o resistor. Vocês estão vendo vários deles aí na tela. Eles dispõem de um código de cores que permite, através da sua leitura, né, identificar qualquer resistência desse dispositivo, tá? O papel do resistor em um circuito é produzir uma queda de tensão entre os seus terminais. Então, a tensão ou potencial, né, no terminal em que a corrente passa primeiro, né, é maior do que no terminal em que no outro terminal do resistor. Então, ao longo do resistor, né, os elétrons, os portadores de carga, experimentam uma diminuição de energia potencial ou há uma queda de potencial, uma queda de tensão entre eles. Isso decorre de colisões entre os portadores de carga, né, as partículas móveis livres e as partículas da rede cristalina do resistor. Então essas colisões aí acabam produzindo essa queda de potencial, essa queda de energia potencial aí. Então uma maneira da gente resolver esse problema seria considerar o seguinte, ó, essa taxa de variação aí poderia ser reformulada através desse produto, né? Se a gente expressasse essa razão como se fosse o produto da carga por elétron multiplicada pelo número de elétrons por molécula, vejam que então o elétron cancelaria elétron aqui dessa razão, né? Multiplicada pelas moléculas que atravessam a seção reta a cada segundo. Então veja que o número de moléculas iria se cancelar com o número de moléculas, o número de elétrons iria se cancelar com o número de elétrons e ia sobrar carga por tempo, né, que é uma corrente. Então, razoável de considerar essa alteração aí. Então, pessoal, a gente poderia considerar a carga por elétron, né, como sendo a carga elementar, e o número de elétrons por molécula, no caso da água, vai ser de 10 elétrons, né? 2 advindas aí dos átomos de hidrogênio e 8 do átomo de oxigênio, né? Então, um total aí de 10 elétrons estariam sendo carregados por molécula de água. E o número de moléculas por segundo a gente poderia denotar aí por uma taxa dNdt. Agora a gente pode modificar essa taxa de moléculas por segundo da seguinte forma, né? Vamos primeiro então identificar algumas quantidades que vão ser necessárias para isso. O número de Avogadro, que é o número de qualquer coisa, por exemplo, moléculas em 1 mol de alguma coisa. Nós vamos usar também a massa molar da água, que é a massa de 1 mol, né, dessa substância, 0,018 kg por mol. E nós vamos usar a densidade de massa da água, que pode ser obtida aí nas tabelas que vocês podem encontrar, por exemplo, na rede, né, de computadores. Então, essa densidade aí é de 1000 kg por metro cúbico. Veja então que essa razão, né, essa taxa, número de moléculas por tempo, pode ser reexpressa dessa forma. Número de moléculas por mol, vezes número de mol por unidade de massa, multiplicado pela massa por unidade de volume, multiplicado pelo volume por unidade de tempo, né? Perceba que essa multiplicação produz realmente a quantidade à esquerda, no membro esquerdo da equação. Veja que o mol vai cancelar com o mol, a massa vai cancelar com a massa, o volume vai cancelar com o volume, sobrando moléculas por tempo, que é a razão inicial, né? Bom, mas o número de moléculas por mol é exatamente o número de Avogadro,
A razão mol por massa é o inverso da massa molar da água, né? Veja que a massa molar da água é massa por mol, então mol por massa vai ser o inverso dessa quantidade. A razão massa por volume da água é a densidade da água e o volume por unidade de tempo é justamente o fluxo, né, da água através da mangueira. Bom, mas então agora só temos que substituir essas quantidades, né? Então, substituindo-se o número de Avogadro, a massa molar, a densidade de massa e o fluxo, a gente chega, após fazer algumas alterações aí na unidade de medida aí do fluxo, né? Vamos transformar o fluxo aí para unidade do sistema internacional. Aí sim, depois disso, é possível cancelar as quantidades aí para produzir o resultado desejado, que é o número de moléculas por unidade de tempo. Então, é essa quantidade de moléculas aí por tempo a atravessar a mangueira. E aí, por fim, a gente consegue calcular a corrente multiplicando o número de elétrons por molécula vezes a carga de um elétron vezes essa taxa que a gente acabou de calcular. Substituindo-se os valores aí, a gente encontra uma corrente de 24,1 mA, né? Você pode estar pensando assim, nossa, mas é uma corrente elétrica gigantesca a passar pela mangueira nesse caso. Mas a gente tem que levar em consideração que nesse mesmo intervalo de tempo estão passando também o mesmo número de cargas positivas, de maneira que a carga líquida a atravessar aí a corrente é nula, tá? Aqui a gente só calculou, digamos assim, a parcela negativa aí dessa carga nula. A outra parcela positiva vai ser de mesma magnitude e vai acabar cancelando, então, essa outra corrente. Legal? Então, eu queria que vocês vissem uma aplicação, né, do conceito de corrente para ela ficar um pouquinho mais intuitiva. Até agora a gente viu o conceito de corrente elétrica, ele nos dá aí uma boa informação a respeito da quantidade de carga por unidade de tempo que está atravessando uma seção reta aí de um condutor, né, de um fiozinho condutor. Então ela dá uma informação a respeito do fluxo líquido de cargas, mas ela não nos informa, por exemplo, quão concentrado está esse fluxo. E essa informação pode ser importante para algumas aplicações, né? Então, para resolver esse problema, foi criado aí o conceito de densidade de corrente, que é a razão entre a corrente por unidade de área. Então aí a gente já pode ter uma melhor noção, né, de quão concentrado está esse fluxo, porque se, digamos, a mesma corrente atravessar uma área maior, então ela vai estar mais espalhada por essa área, ou a gente pode dizer então que esse fluxo é menos concentrado, claro, se comparado com o caso em que essa corrente vai atravessar uma área menor, né? O que a gente pode ver aqui nesse diagrama, né? Vejam que a mesma corrente aqui está atravessando duas áreas distintas, né? Aqui uma área maior que essa. Então aqui o fluxo está mais espalhado e aqui ele está mais concentrado. Então aqui a densidade de corrente é menor do que considerada nessa outra extremidade, né? As linhas de fluxo, né, de carga nos dão uma noção da densidade. Quanto mais espalhadas essas linhas de fluxo estiverem no diagrama, então tanto menor vai ser a densidade de corrente. Quanto mais próximas elas estiverem, então tanto maior a densidade de corrente. Agora a gente vai determinar uma velocidade relacionada aí à densidade de corrente, que é chamada velocidade de deriva, né? Então, se uma diferença de potencial V, se uma queda de tensão V for aplicada aí, a um circuito por uma bateria uma fonte de tensão, então cada um das cargas livres, né, que estiverem no condutor vão experimentar uma força que vai ser o produto da sua carga pela queda de tensão, então menos E vezes V, né? Entretanto, essas partículas estão, a princípio, em movimento caótico, desordenado no condutor, e isso persiste mesmo após a aplicação dessa diferença de potencial. O que essa diferença de potencial faz é provocar uma pequena aceleração, no sentido aí, considerando-se as cargas livres, né, os elétrons, né, no sentido que vai para aumentar o potencial, né, elétrico. E como essas acelerações ocorrem apenas entre as colisões, né, isso acaba produzindo uma pequena velocidade média na corrente do circuito, tá?
Então nós vamos usar esse diagrama esquemático aqui para fazer a dedução dessa velocidade de deriva e relacioná-la com a densidade de corrente. Nós vamos considerar um trecho aqui de um fio condutor de comprimento L, cuja seção reta é A, que está sujeito aí à ação de um campo elétrico que aponta para a esquerda. E se for assim, né, então tanto a corrente quanto a densidade de corrente vão apontar para a esquerda, uma vez que o sentido delas é o sentido determinado pelo movimento de cargas supostamente positivas que estariam livres, né, no sistema, né? Esse é o diagrama que a gente vai usar. Nós vamos considerar também que N vai ser a densidade volumétrica de carga, E vai ser a carga do elétron, e aí a carga atravessar a seção reta desse condutor vai ser o produto dessa densidade volumétrica pelo volume, pela carga de cada elétron. Então, vai ser o produto da densidade pela área, pelo comprimento, pela carga eletrônica. Mas, sendo essa velocidade de deriva, né, a razão entre o comprimento desse trecho do condutor e o respectivo intervalo de tempo em que esse movimento se dá, então esse intervalo de tempo aí pode ser considerado como sendo essa razão do comprimento pela velocidade de deriva. E se for assim, a corrente, né, seria a razão entre a carga e o tempo. Então seriam essas duas quantidades que a gente acabou de determinar, né, carga e tempo. E aí, rearranjando isso aqui, né, essa divisão de frações, a gente conclui que a corrente vai ser o produto da densidade pela área, pela carga eletrônica, pela velocidade de deriva. Mas se for assim, a gente pode concluir que a densidade de corrente vai ser simplesmente o produto da densidade volumétrica pela carga, pela velocidade de deriva, como eu vou mostrar na próxima tela. Então, a densidade de corrente vai ser a razão entre a corrente e a área. Então, esse é o produto da densidade volumétrica de carga pela carga do elétron pela velocidade de deriva, né? Então, com isso, a gente relaciona a densidade de corrente à velocidade de deriva. Pessoal, então vamos fazer dois exemplos aí para entender um pouquinho melhor a densidade de corrente. Vamos considerar aqui o caso em que um fio cilíndrico de raio 2 milímetros tem uma densidade uniforme, tá? E igual a 2 vezes 10 a quinta ampere por metro quadrado, nós vamos determinar qual que é a corrente na parte externa do fio entre as distâncias radiais R sobre 2 e R, tá? Conforme está no esquema aqui. Bom, se a densidade for uniforme, basta multiplicar a densidade de corrente pela área considerada, o que pode ser feito então multiplicando-se aí os valores da densidade por π vezes a diferença entre os quadrados desses raios, né? Substituindo-se os valores aí a gente encontra então 1,88 amperes. Agora a gente vai fazer o mesmo exemplo, mas considerando que a densidade da corrente varia com o quadrado da distância radial R, né, sendo o fator A 3 vezes 10 a 11 amperes por metro na quarta, conforme o diagrama esquemático aí. Nesse caso, a gente deve calcular a corrente através da integração da densidade de corrente pela área. Então, nós vamos fazer essa integração nesse disco, né? Integração de 0 a 2π de R sobre 2 até R da densidade da corrente vezes o elemento infinitesimal de área em coordenadas polares, já dada a simetria polar do sistema, né? Então, a integração em θ já pode ser realizada, vai dar 2π, a constante sai da integração, e aí a gente tem que integrar R ao cubo nesses extremos, que vai dar esse resultado aqui, né? Substituindo os seus valores, a gente encontra uma corrente de 7,07 amperes. Então, com isso a gente já, pelo menos, aplica aí o conceito, né? Já adquire um pouquinho mais de experiência em lidar com densidades de corrente. Ok, senhores, agora a gente vai tratar dos temas resistência e resistividade. Resistência elétrica é uma propriedade que os sistemas têm, quaisquer né, de se opor à passagem de uma corrente elétrica, tá? Então, qualquer material tem essa propriedade aí. Ela pode ser mais baixa, pode ser mais alta, mas, em princípio, todos têm algum tipo de resistência elétrica, todos se opõem à passagem de uma corrente elétrica. A resistência é a razão entre a queda de tensão entre os seus terminais e a corrente
que acaba fluindo ao longo desse dispositivo, né, dessa região aí. A unidade de medida é o volt-ampere, volt por ampere, que, por ser muito frequente, é substituída pelo ohm. Cabe ressaltar que resistência é uma propriedade macroscópica. Ela depende das dimensões do dispositivo, tá? Então, quanto maior o dispositivo, maior tende a ser a sua resistência. Mas a gente está, às vezes, preocupado com propriedades não do dispositivo, mas do material do qual ele é feito, né? Então, aí se observa a resistividade desse material. Essa é uma propriedade microscópica e ela depende da posição no dispositivo, né? Então, ela vai relacionar aí qual que é a densidade de corrente, né? A corrente por unidade de área, e o campo elétrico naquela posição, né? Então, veja que para cada ponto, né, do dispositivo, do resistor, haverá aí um valor de resistividade. É claro, ele pode ser uniforme, isotrópico, mas a princípio não, né? A princípio a resistividade pode ser ponto a ponto no dispositivo e por isso ela carrega consigo muito mais informação, né, do que apenas a resistência, né? A resistência, digamos que seria uma medida aí que tem fins mais práticos, né? A resistividade é definida aí como a razão entre o módulo do campo elétrico e o módulo da densidade de corrente numa dada posição. Então perceba como ela realmente nos dá essa noção de quão difícil é estabelecer um fluxo eletrônico, porque se compararmos aqui dois materiais, um com resistividade mais alta, perceba que vai ser necessário um módulo de campo elétrico mais intenso para produzir a mesma densidade de corrente, né? Então ela realmente informa essa oposição do material em permitir o estabelecimento de um fluxo eletrônico naquela posição. A unidade de medida dela é a razão entre as unidades de medida de campo e densidade de corrente, que pode ser arranjada na forma ohm-metro. A condutividade é o recíproco da resistividade, tá? Então ela dá uma noção inversa, né, de quão fácil é estabelecer uma densidade de corrente numa dada posição do material. E a unidade de medida dela é inversa da unidade de medida da resistividade, que é às vezes chamada de mol por metro. Aqui o mol, né, se você prestar atenção, veja que ele é o inverso de ohm, né? Então por isso que ela é às vezes chamada de mol por metro. Às vezes também é chamada de Siemens. A gente vai agora estabelecer uma relação entre resistência e resistividade. Para isso vamos fazer uso desse diagrama esquemático que ilustra um trecho de um fio condutor de comprimento L entre cujas extremidades vai ser estabelecida uma diferença de potencial pela ação de uma bateria V. Esse fio condutor tem uma seção reta de área A e vai passar por ele uma corrente de magnitude I. Nesse sistema, né, o campo elétrico nessa região, né, vai ser dado pela razão aí entre a queda de tensão e o comprimento, que pode ser deduzido pela própria definição aí de diferença de potencial ou pela relação entre potencial e campo. E a densidade de corrente vai ser a razão entre a corrente e a seção reta do fio condutor. Bom, a resistividade vai ser a razão entre essas duas quantidades, que pode ser rearranjada nessa forma aqui. Resistência vezes seção reta dividida pelo comprimento do dispositivo, né? Por fim, a gente pode rearranjar a equação para deixar ela na forma em que a resistência fica em função da resistividade, né? Então, a relação entre as duas é que a resistência é o produto da resistividade pelo comprimento do fio dividido pela seção reta do fio condutor, o que evidencia, né, que resistência é uma propriedade macroscópica que depende, por exemplo, do comprimento do dispositivo e da área da seção reta do fio, e que a resistividade é a quantidade microscópica aí. Pessoal, cabe comentar aqui que existe uma relação entre resistividade e temperatura, tá? Então, nessa tela aí que vocês estão vendo uma curva típica da resistividade em função da temperatura,
E aí vocês podem perceber que não há resistividade alguma a temperaturas muito baixas, né? As quais os materiais se comportam como supercondutores, mas a partir de uma certa temperatura a resistividade começa a subir e a temperatura ambiente, né? A resistividade pode ser considerada aí como uma boa aproximação, como uma função linear da temperatura, tá? Isso aqui ocorre, né, porque conforme a temperatura vai aumentando, isso vai aumentando a energia térmica de vibração dos íons da rede e isso vai favorecer as colisões com os elétrons livres que porventura estiverem se locomovendo no material devido à ação aí de um campo elétrico ou de uma queda de potencial estabelecida por uma fonte de tensão, né? Então isso explicaria o porquê que a resistividade vai aumentando com a temperatura. E aí, sendo essa relação linear, né, ela pode ser expressa através de uma equação de uma reta, né? Então, a resistividade, é claro, para valores de temperatura próximos aí à temperatura ambiente, né? As condições mais usuais aí experimentais, né? Então, ela vai ser uma equação da reta, então vai ser uma resistividade inicial, um valor aqui, vezes um coeficiente. Esse coeficiente é feito através de um ajuste de curva, tá? É um ajuste de pontos aqui, vezes a diferença de temperatura. Então, a resistência depende da temperatura conforme essa expressão. Essas diferenças, como a temperatura vai aparecer na expressão com diferença de temperatura, tanto faz a gente usar a escala Celsius e a escala Kelvin, porque nessas duas escalas as variações de temperatura são iguais. Então, vamos fazer aqui um exemplo para praticar essa relação entre resistência e resistividade. Vamos determinar o comprimento do resistor de um fio de nicrômio, cuja resistividade é conhecida, 10 a menos 6 ao metro. Tem um raio, numa seção reta, tem um raio, cuja seção reta aí do fio condutor tem um raio de 0,65 milímetros, né? Que comprimento desse fio a gente vai precisar para conseguir uma resistência de 2 ohms? Então, nós vamos aplicar a equação 1, né? A equação que relaciona a resistência e a resistividade. A gente resolve ela para o comprimento e aí divide, né, a resistência pela seção reta do fio pela resistividade, né? Aliás, divide o produto da resistência pela área da seção reta do fio pela resistividade. Fazendo-se as contas aí, a gente encontra então um comprimento de 2,65 metros. Tá aí, né? Só para a gente praticar essa relação, torná-la mais intuitiva, mais conhecida, né? Ok, pessoal, então a gente vai ver agora a lei de Ohm para concluir essa aula, né? E aí eu vou destacar então que em alguns materiais a resistência não depende da queda de potencial da corrente. Esses materiais são únicos, né? Então, o que vocês estão vendo aí na tela agora são gráficos, curvas e, em função da tensão, né, da queda de tensão, em 4 dispositivos, dois resistores, um diodo e uma bateria. Então a gente pode identificar aqui nas duas baterias, uma de resistência pequena e uma de resistência grande, que como a variação de potencial, né, é sempre diretamente proporcional à variação de corrente, uma variação de corrente é sempre diretamente proporcional à variação de potencial, né, que é evidenciado por essa função afim aí, né, nesse caso a resistência vai depender da tensão aplicada, né, ou da corrente que vai passar pelo circuito. Então vejam aqui que sempre, né, a razão entre tensão e corrente vai ser a mesma. Aqui nesse caso, numa resistência pequena, veja que uma variação de tensão é acompanhada por uma pequena variação de corrente, mas sempre a razão entre ambas vai produzir o mesmo resultado, ou seja, né, essa inclinação dessa reta aí vai se manter inalterada. O que acontece também aqui para esse outro dispositivo, mas aqui com uma resistência pequena, né? Aqui vejam que uma pequena variação de potencial produz uma grande variação de corrente, né? Mas em qualquer que seja aí a situação considerada, a razão entre as duas vai se manter sempre constante, ou seja, essa inclinação vai ser sempre a mesma. Já no diodo isso aí não acontece. Perceba que com um aumento aqui de potencial, o aumento de corrente vai ser desproporcional. Ou seja, a variação aqui da corrente vai aumentar em uma escala muito maior que a variação potencial.
Então aqui, né, a razão entre potencial e corrente não se mantém sempre a mesma. Ela vai mudando conforme vai aumentando aí a diferença potencial aplicada. Então aqui, ó, nesse caso, a resistência vai depender ou da corrente ou da diferença de potencial aplicada. Então esse dispositivo aqui é considerado não ôhmico. Aqui na bateria, né, apesar dessa taxa de variação se manter inalterada, perceba que ao se projetar uma tensão nula, né, percebe-se que a corrente não vai tender ao valor zero, que mostra que aqui a gente também não pode dizer que a resistência vai ser sempre a razão entre potencial e corrente. Então, também aqui a gente pode dizer que esse material é não ôhmico, né? Então, para uma aula introdutória aí sobre corrente e resistência, acho que está de bom tamanho. A gente vai prosseguir na próxima videoaula.